Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como prometido, hoje estou aqui para gravar a segunda parte, né, que eu tinha falado para vocês. Quem caiu aqui de paraquedas e não tá entendendo nada do que aconteceu, eu gravei um vídeo, já tá postado aí no nosso canal, contando como foi que aconteceu no meu parto, na minha gestação, tá joia? Então, para você entender essa parte aqui, peço pra vocês que não assistiu o vídeo, assista, tá joia? O vídeo tá bastante emocionante, eu me emocionei bastante. O Heitorzinho, esse mês faz um aninho, então pra mim ainda tá muito recente, é bastante dolorido ainda lembrar de tudo, falar sobre isso. Então peço compreensão de todos se acaso eu chorar novamente. Porque quem é mãe de UTI, quem já passou por isso, quem tem filho prematuro, sabe como que é, sabe a dor de uma mãe, sabe como que é aquela angústia, né? Então vamos começar, pessoal, o vídeo. No outro vídeo eu tinha parado falando que eu já tinha tido alta e tinha ido pra casa, né? Eu ganhei o Heitor numa quarta-feira e eu tive alta numa sexta, então eu vim pra casa. Vou contar pra vocês, pessoal, como que pra mim foi muito difícil esse tempo que o Heitor ficou na UTI. Foi muito sofrido, muito doloroso pra mim, vocês vão saber o motivo. O que aconteceu? A nossa região aqui, eu sou de Muzambinho. Geralmente a nossa região assim de UTI base, que geralmente as pessoas daqui são mandadas, é Alfenas. É mais próximo, né, Alfenas. A nossa central é Alfenas. Mas no dia que eu ganhei, que eu precisava de uma vaga pro Heitor na UTI, com urgência, em Alfenas não tinha vaga. Aí o que acontece? O hospital aqui da Santa Casa, conseguiu uma vaga pra mim lá em São Sebastião do Paraíso. Que não é a nossa, tipo assim, não é a nossa central que a gente sempre manda. Geralmente aqui, geralmente manda pra Alfenas. E eu já fiquei, pessoal, muito chateada com isso, porque, assim, Alfenas aqui pra gente, né, tem ônibus, tem van, tem condução que vai e volta todo dia pra Alfenas, até duas vezes por dia. Então vai e volta todo dia. E eu já fiquei muito chateada com isso, porque eu ficava imaginando assim, e agora? Como que eu vou fazer pra acompanhar o Heitor aqui na UTI de São Sebastião do Paraíso? Aí, pessoal, eu vim pra casa na sexta-feira, conversei com meu esposo pra ver o que a gente poderia fazer, porque não teria como, geralmente quem é mãe de prematuro ou tem filho na UTI, geralmente o local que a pessoa ganha sempre tem uma casa de apoio para as mães de UTI ficar. E não foi diferente. Lá em São Sebastião do Paraíso tinha uma casa da gestante para as mães poder ficar. Só que no meu caso, pessoal, como o Heitor é minha terceira gestação, né? Como vocês já sabem, eu tenho o Luiz Gustavo e a Maria Heloísa. Então eu não teria como eu ir ficar lá em São Sebastião do Paraíso e deixar eles aqui. Porque a minha mãe trabalhava, a minha irmã também tava com o neném pequeno, meu esposo trabalhava. Então seria muito complicado, não teria como eu ir ficar lá e deixar eles aqui. Aí o que a gente pensou? Não, a gente vai na prefeitura, no transporte, a gente conversa com eles, porque é um direito meu, né? Eles poderem me levar pra lá. Aí o que aconteceu? Eu lembro que meu pai, ele morava perto do rapaz do transporte, conversou com ele falou assim, não, vai dar certo sim. E isso foi num domingo. Aí ele falou assim, não, fala pro marido dela, né? Ir lá na segunda-feira, onde fica o negócio de transporte lá, na Secretaria de Saúde, e a gente conversa lá. Mas acho que vai dar certo de levar ela sim. Eu já fiquei muito contente, falei, nossa, eu vou poder ver ele todos os dias, acompanhar ele de perto. Eu não queria sair de perto dele, então pra mim eu fiquei muito contente sobre isso. Na segunda-feira, cedo,
meu esposo foi lá, conversou com ele e falou assim, olha, ela precisa ir, ela precisa tirar leite, ela precisa deixar lá no banco de leite, lá tirar leite, então ela precisa ir ver ele, como que a gente vai fazer? Aí começou a grande dificuldade pra mim, pessoal. Foi muito triste e ele ter falado pro meu esposo assim, olha, infelizmente, eu não consigo levar ela todo dia. Infelizmente, eu consigo levar ela de segunda e de sexta-feira. Todos os dias eu não consigo levar ela pra lá. Não tem carro pra isso, não tem motorista pra isso, não tem como. Aí meu esposo chegou, comentou comigo, eu já fiquei super arrasada porque como que uma mãe deixa um filho numa UTI e você ter notícia dele só de segunda e de sexta, porque eles não passavam informação pelo telefone lá. Não passavam informação pelo telefone e eu pensava assim, então eu vou poder amamentar, tirar meu leite só de segunda e de sexta. Como que vai ser? Porque lá eles não fornecem leite de outra mãe, então ele vai tomar fórmula, ele não vai desenvolver, porque pra quem sabe, né, o leite da mãe é super importante, é essencial. Então, eu falei, e agora? Eu tinha combinado com ele dele levar eu mesmo lá na segunda-feira já. Aí, ele falou assim, ó, mais ou menos lá pra 12:30, eu passo aí pra levar ela. E nisso, assim, eu tava com o quê? 4, 5 dias? 6 dias de cesárea. A gente pega a ambulância e é um carro, né? Um carro assim do transporte de saúde e nós leva ela lá. Aí eu lembro que eu ajeitei as minhas coisinhas, tudo. Me arrumei pra 12:00 sair daqui, né? Porque, assim, eu tinha que estar lá pelo menos até 2 horas. Porque 2 horas você entrava, ia lá pro banco de leite, passar a linha que você tirava leite, esterilizava, tirava o leite, depois você ia passar lá pra UTI lá pra ver o neném. Então a gente mais ou menos baseou. Se sair daqui 12:30, 1h30, vai dar super sossegado pra chegar lá a tempo. Aí eu me arrumei tudo, fiquei esperando ele, aí deu 12:30 nada, 12:40 nada, e eu naquele desespero, falei, não vai dar tempo mais de tirar o leite, e já comecei a chorar, pensei comigo assim, primeiro dia, já vai fazer 2 dias que eu não vejo ele, fiquei sábado e domingo sem ver ele, e eu já tô atrasada, eu sou uma péssima mãe, que eu não ia aguentar essa barra, que por que eu tava passando por tudo isso. Já fiquei arrasada, pessoal. Arrasada. Aí eu lembro que teve uma hora lá no caminho, assim, indo pra São Sebastião do Paraíso, eu lembro que eu, assim, escorada, assim, pensando, conversando muito com Deus, eu só pensava na minha mente, assim, que a gente já tava atrasado. Eu pensava, assim, na minha mente, assim, calma, filho, a mãe tá chegando. A mãe tá chegando, aguenta só um pouquinho. Olha, eu já no começo do vídeo já tô me emocionando, gente. Eu lembro que eu fui pra lá, aí chegando lá, eu pedi pra moça se eu podia entrar já. Aí chegou lá, era mais ou menos umas 2:30. Aí eu peguei, perguntei pra moça se eu podia entrar já. Eu falei que eu precisava tirar o leite, aí ela falou que podia entrar. Aí eu chegando lá em cima, na salinha que tirava o leite, já não tinha ninguém mais, tava vazio. Não tinha nenhuma mãe, a sala tava fechada, tudo apagado, tudo. Aí eu chamei uma enfermeira lá, falei, moça, eu sou de Muzambinho, o meu transporte atrasou pra mim chegar aqui, eu queria tirar o leite, será que tem como? Aí passou um tempinho, a moça chegou e falou assim, olha, acho que ela já tá vindo. Ela falou que acho que ainda dá tempo ainda de tirar. Aí eu lembro que a moça chegou, aí ela falou pra mim assim que ficou esperando eu e não tinha aparecido ninguém, ela tinha ido embora. Aí eu lembro que eu fiz todo o procedimento, consegui tirar bastante leite mesmo. Acho que eu tirei 60 ml de leite, tá? Fiquei super feliz. Falei, meu Deus do céu, vai dar pra mim, porque como de UTI, né? O neném que acaba de nascer de UTI, a dietinha deles são muito
pequena, muito pequena mesmo. Aí ela encheu um monte de seringa, tudo, e o restante do meu leite, ela jogou tudo fora. Eu fiquei naquele desespero que eu pensei assim, nossa, ai meu Deus, podia ter deixado o leite pra amanhã, né? Mas ela falou que não, o leite que colhe no dia, fica pro dia. Aí eu fiquei mais triste ainda, porque eu pensei assim, ai meu Deus, na minha cabeça eu pensava assim, eu vou dia de segunda, eu tiro o leite pra ficar pra semana, né? Mas não, o leite é 24 horas, não passa disso e o restante já descarta. Aí eu lembro que eu tirei o leite, aí eu fui lá pra UTI, me preparei, coloquei a minha roupa, tudo, me esterilizei e entrei pra ver ele, pessoal. Aí o médico veio conversar comigo, tinha falado assim pra mim que ele não tinha aceitado a dieta, que o estômago dele, a barriguinha dele tinha estendido, que ele teria que ficar de jejum total, ele não poderia receber a dietinha, o leite, nada. Eu já fiquei muito frustrada, muito triste de ver ele, assim, ele tava bem inchadinho mesmo. E eles iam deixar ele 72 horas de jejum. Eu falei que o quadro dele, ele não teria como falar nada pra mim, que ele era muito prematuro, que ele tava com uma infecção, né? Que geralmente bebê prematuros tende a dar, né, infecção. O Heitorzinho, ele tava com a infecção generalizada no corpinho inteiro. Eu ainda perguntei pra ele, mas essa infecção é aonde? Ele falou assim, é no corpo inteiro dele. Ele vai ficar no antibiótico, vai tomar antibiótico por uns longos dias. A gente vai deixar ele de jejum e depois a gente volta de novo com a dietinha aos poucos. Aí ele conversou comigo e saiu, eu fiquei lá conversando com ele, vendo ele naquela situação, só relava a mão dele assim pela incubadora. É muito triste, sabe, você ver, tipo assim, um neném que você não pode cheirar, você não pode pegar. Aquele cheiro de álcool, que toda hora você fica passando álcool. Aquele mundo de aparelho, toda hora, aquelas máquinas de aparelho, tudo pitando, que eu não esqueço até hoje o barulho que é. E eu fiquei lá mais ou menos até umas 4h30, mais ou menos. Aí a moça falou assim, olha, o horário de visita agora de mãezinha acabou. E eu pensei assim comigo, que isso era na segunda. Eu falei assim, e agora? Eu falei, agora só sexta-feira pra mim voltar pra ver ele de novo. Eu lembro que eu saí de lá aos prantos de choro, me arrumei, me ajeitei tudo pra sair. E eu saí aos prantos de choro, entrei na ambulância aos prantos de choro, de pensar que eu ia deixar ele pra trás e no outro dia eu não ia conseguir ver ele de novo. Ia ficar terça, quarta e quinta sem ver ele 3 dias. Aí eu vim pra casa e eu não tinha notícia nenhuma dele, do que tava acontecendo lá. Tanto que, como eu era a única mãe que ia e voltava, tipo assim, ia e voltava, e não ficava lá com ele, não ficava na casa da gestante. Então até mesmo muita coisa que acontecia com ele meio de semana, eu não ficava sabendo. Eu, tipo assim, eu chegava lá, eu cheguei lá na sexta, eles me passavam o relato da sexta-feira e eles não contavam pra mim o que foi que aconteceu durante a semana. Então eu geralmente ficava sabendo o que aconteceu no dia, porque lá também os pediatras da UTI sempre trocavam, cada semana era um, então não era o mesmo direto. E eu lembro que na sexta-feira, pra mim voltar lá pra ver ele, o rapaz do transporte falou assim, olha, a gente vai levar você hoje, mas a gente vai ter que sair daqui 9h30 da manhã. 9h30 da manhã, porque a gente tem um
alcoólatra, uma pessoa viciada em álcool, que tá pra internar lá também, pra quem conhece a clínica de internação lá, o Bagé, que eles falam. E se você quiser ir, você vai ter que ir nesse horário. Só que eu pensava assim comigo, eu vou poder entrar lá só 2 horas. Mas eu nunca pensei em desistir, tipo assim, eu não vou hoje. Mesmo se eu ficar sentada lá na porta, eu vou. Aí eu lembro que nesse dia, a gente saiu daqui umas 9 horas pra lá. A gente passou numa casa, pegou o rapaz pra levar pra lá, pra internar lá. E aí eu fiquei esperando a porta do hospital lá o dia inteirinho, sentei lá, a gente chegou lá umas 10 e pouco, eu fiquei sentada lá na porta. Pra mim não importava o que eu passasse, o importante era que eu ia ver ele, que eu ia estar com ele, que eu ia falar pra ele que independente ou não, se era 2 vezes por semana, independente ou não, se era 2 vezes por semana, eu tava ali pra ver ele. Aí eu entrei pra ver ele e tudo. Aí o pediatra falou pra mim assim que ele tinha tido uma parada cardíaca. Ele teve 2 minutos de parada cardíaca, mas graças a Deus conseguiram reanimar ele. Ele tinha tido também na semana uma crise convulsiva. Então eu olhava ele assim e eu só pensava comigo assim, ele é um guerreiro, ele tá lutando pra viver. Ele tá mostrando pra mim que ele quer viver, que ele quer estar junto comigo. Ele tava mostrando pra mim que desistir não é uma opção. Então quem era eu pra ficar esgotada, cansada de ficar lá o dia inteiro? Isso não era nada comparado do que ele tava passando. Então eu não reclamava, eu só agradecia a Deus por tudo. Mãezinhas de UTI, mãezinhas que têm bebê prematuro, que tá com seus filhos internados. Eu falo pra vocês, tenha fé, confia em Deus, porque nessas horas é o único que nos ouve, que entende o que a gente tá passando. Aí eu lembro que eu vi ele na sexta-feira, fiquei sabendo o laudo dele e tudo, não estava bem. E nisso, quando eu saí pra pegar a ambulância de volta, o rapaz foi pra mim assim, olha, o moço do transporte lá ligou pra mim e nós vamos ter que buscar um paciente lá em Passos, que fez cirurgia lá, a gente vai ter que buscar lá. E nisso era umas 4h30 mais ou menos da tarde. Aí eu lembro que eu avisei meu esposo, falei assim, olha, eu vou atrasar e não sei que hora que a gente vai chegar aí. E eu acho que de São Sebastião Paraíso a Passos, eu não sei se aqui é mais de hora de viagem, não sei se é 1 ou 2 horas de viagem. Eu só sei, pessoal, que resumindo, eu cheguei em casa, era quase 9 horas da noite. Até que a gente pegou o paciente lá, esperou ele sair do hospital, ter alta, descer, que a gente levou o paciente na casa. Eu fui a última, eu deixei aqui em casa, eu cheguei quase 9 horas da noite. Muito triste. Contei pro meu esposo o que tava acontecendo. Falei, olha, o caso do Heitor, por enquanto a gente não tem notícia boa. Aconteceu muitas coisas. Aí eu lembro que eu fiquei sexta, eu fui sexta, eu fiquei sábado e domingo. Na segunda-feira voltei lá pra ver ele de novo. Aí já voltei pra lá e geralmente toda vez que eu ia, eu tirava o leite pra deixar. Aí na segunda-feira eu já tirei o leite, já não saía praticamente nada, coisa de 10, 15 ml. Mesmo assim, ficava muito tempo tentando tirar e não saía mais nada. Eu já não tava com um psicológico bom. Então isso me afetou muito. Eu já não tinha leite mais, não conseguia estimular em casa.
Então, deixar meu leite pra ele e tirar meu leite já tava fora de questão. Aí eu lembro também, pessoal, que ele passou a Páscoa lá. Sua primeira Páscoa, fizeram uma surpresa pra gente no UTI. O pessoal colocaram uma orelhinha neles, nos bebês lá de coelhinho. Tiraram a fotinha, entregaram pra gente. Isso ele tava com 17 dias de vida. E foi a primeira vez que eu peguei ele no colo. E nesse dia foi muito importante, foi muito especial pra mim, porque meu esposo tava comigo, pôde ir comigo. Então a gente foi junto pra ver ele. A gente entrou junto na UTI. E foi a primeira vez que meu esposo conheceu ele também, com 17 dias de vida. Então, foi muito, muito especial pra gente esse dia. Na hora que meu esposo viu ele, meu esposo não acreditava. O tamanho que ele era, muito pequeno. Nunca tinha visto um bebê tão pequeno daquele jeito. Aí eu lembro que foi nessa jornada, pessoal. Se passaram mais ou menos uns 35, 36 dias de UTI, eu fazendo isso. Tem dia que eu saí daqui no mesmo horário, tem dia que eu tinha que brigar pra mim conseguir ir, o rapaz falava pra mim assim, olha, hoje não vai ter como te levar. Não tem carro pra te levar, não tem como te levar hoje, então hoje é fora de questão. E eu bati o pé, eu falava, não, nem que você me leve 7 horas da manhã, não tem problema, eu não vou deixar de ir, eu só tô vendo ele 2 vezes por semana, eu preciso ir, eu preciso acompanhar ele, de jeito nenhum. Então sempre era uma luta diária pra ir ver ele. E eu lembro que numa certa altura pra frente, o Heitor começou a ganhar pezinho, ele começou a se estabilizar, ele já tava mamando super bem, a fórmula lá, né? E só que ele não sabia fazer a sucção. E o médico falou pra mim assim, olha, você tá vindo só dia de segunda e de sexta, então pra gente, porque lá com 2 quilos libera, né? Pra gente liberar ele tem que aprender a fazer a sucção lá na madeira, pra gente liberar ele, pra ver se ele não mama, se ele não fica cansadinho e tudo mais. Aí eu conversei com meu esposo, falei assim, olha, isso foi na segunda, sexta-feira eu vou ficar lá, e eu vou ensinar ele a mamar, e eu não volto embora se eu não tiver com ele nos braços. Eu falei pro meu esposo, eu falei assim, ó, a gente dá um jeito aqui, a gente, não sei, arruma alguém pra ficar com as crianças. Eu falei, mas eu vou ficar com ele lá. Eu lembro que eu fui numa sexta-feira, eu lembro que no domingo ia ser Dia das Mães. Eu fui na sexta. Aí eu fui pra lá, entrei no hospital, falei pro médico assim, olha, eu vou ficar aqui na casa da gestante e eu vou ensinar ele a mamar, pode? Aí ele falou assim, então, é que a fono, ela já passou cedo. Ela não vai passar mais hoje. Então, geralmente, ela vinha só segunda-feira. Aí eu fiquei muito triste, muito frustrada, porque eu falei, meu Deus, eu vim pra ficar com ele e não vai ter como eu ensinar a dar madeira pra ele. Aí eu falei pra ele assim, eu falei, mas doutor, pelo que eu tô sabendo aqui das morras da UTI, ela já tentou fazer um teste com ele tá conseguindo, sabe? Ele tá conseguindo fazer a sucção. Será que tem como amanhã, que era no sábado, a gente tentar? Aí ele pegou e falou assim, ó, amanhã a gente tenta então. Se ele mamar super bem, aí toda a dieta dele a gente oferece a forma pra ele da mamadeira. Você compra a mamadeira que ele precisa e a gente dá. Eu lembro que eu comprei a madeira tudo pra ele certinho. Aí no sábado eu fui pra lá nos horários da mamada dele. Eu tava muito contente porque todo horário da hora da mamada dele eu podia estar lá no hospital pra ver ele. Aquela alegria que antes quando eu ia e voltava, né, eu só podia entrar às 4 horas, 3h30, 4 horas. Então eu fiquei muito contente. Aí eu fui pra lá no sábado, ela colocou a dietinha geralmente que passava na sondinha na boca dele, né? Pôs um pouquinho na mamadeira e ela falou assim, vamos tentar. Aí ela segurou ele assim, pezinho assim lá dentro
da incubadora e colocou ele pra mamar. Aí o médico ainda falou assim, se ele mamar sugar 2 vezes já tá bom. Aí ela começou a dar a madeirinha pra ele e ele começou a sugar o leitinho, sugar, mamar na madeira assim. E a enfermeira, o médico ficou impressionado que ele mamou quase a madeira inteirinha, não ficou cansadinho. Ele conseguiu praticamente mamar o leitinho todo, eu fiquei numa alegria. Aí o médico pediatra falou assim, olha, ele mamou super bem, então toda a dieta dele, aos horários que é de 3 em 3 horas, a gente pode dar uma madeirinha pra ele. E você pode vir aqui, porque você pode dar. Nossa, eu fiquei numa alegria, gente do céu. Eu voltei para casa lá da gestante e eu lembro também que lá na casa da gestante, assim que eu cheguei na sexta-feira, voltando um pouquinho aqui, eu conheci pessoas maravilhosas lá que se tornou minhas amigas, que eu tenho contato até hoje. Eu quero aproveitar e mandar um beijo para elas, que eu tenho certeza que elas vão estar assistindo esse vídeo. Tainá, Pamela, eu quero mandar um beijo pra vocês. Tô morrendo de saudade. A gente mora em cidade diferente, mas a gente tem contato. Vocês foi umas amigas e tanto. A gente passou por muita coisa lá junta. A Tainá tem uma princesa linda, a Elisa. A Pamela é uma amiga minha também que eu fiz lá, virou uma irmã pra mim. Ela sabe disso, a gente conversa todo dia. Ela também tinha um neném lá na UTI, o Ravi. Beijo, meninas, tô com saudade, viu? Aí voltando, pessoal, aqui, aí toda hora do leitinho dele, da dietinha dele, eu podia ir lá pra ofertar madeirinha pra ele. Aí eu lembro que no domingo, foi o Dia das Mães, eu fiquei lá junto com ele e ela falou assim, olha, hoje eu vou deixar vocês dois aí, vocês dois se curtir, você pode dar uma madeirinha pra ele sozinha, a gente tá aqui, na frente sentiu um vidro, que de lá as enfermeiras podiam estar olhando você do lado de cá, então, e como a incubadora do Heitor ficava bem de frente, eu fiquei mais tranquila. Ela falou assim, se por acaso o aparelho pitar, quer dizer que ele tá meio cansadinho, você dá uma paradinha, deixa ele dar uma respirada e continua dando leitinho pra ele. Aí eu lembro que foi uma sensação, meu Deus do céu, maravilhosa, eu dar o leitinho pra ele sozinha pela primeira vez. Eu lembro que eu fiquei com muito medo mesmo de dar o leitinho pra ele, porque meu pensamento era assim, se ele ficar muito cansado pra mãe, eles não vão dar alta pra ele tão cedo. Aí eu lembro que eu dava o leitinho pra ele, aí passava um pouquinho, o aparelho começava a apitar, que a saturação dele tava caindo, né? Aí eu parava o leitinho, deixava ele descansar um pouquinho e tentava dar de novo. Aí eu lembro que eu me emocionei muito e eu comecei a chorar mesmo. Aí eu lembro que a enfermeira viu pelo vidro que eu tava chorando muito, porque eu tava com medo dele regredir, dele não conseguir mamar direito. Então, eu fiquei muito assustada. E ela viu eu chorando muito mesmo. Aí ela entrou lá dentro da UTI e falou assim, você tá bem, mãezinha? Aí eu falei assim, nossa, o aparelho tá pitando muito aqui. Aí ela falou assim, é normal. Ela falou assim, não precisa ficar com medo não, é normal mesmo. Apitar, pode ficar sossegada. Aí pra você ver, ele tá mamando super bem. E capaz, mãezinha, pode ficar sossegada. A gente tá aqui, ó. A gente tá com você aqui lá de fora aqui, a gente tá vendo. Ele tá super bem, pode continuar. Aí eu já fiquei mais contente. Aí eu fiquei bastante contente, continuei dando um mazinho pra ele mamou. Aí fiz ele arrotar. Aí passa um pouquinho, você coloca ele de novo na incubadora. E aí entra por horário de almoço. E eu ia indo assim, de 3 em 3 horas pra dar o mamar pra ele. Aí isso passou na segunda. Eu dando mamar pra ele. Na terça-feira, dia 11 de maio,
a pediatra veio conversar comigo e falou assim, olha, ele tá mamando super bem mesmo. Eu acho que hoje ele já vai pra pediatria. Eu fiquei numa alegria, pessoal. Numa alegria. Ela falou assim, a hora que sair, porque lá é assim, você tem várias mãezinhas na pediatria, a hora que libera uma vaga, você desce e assim vai indo, vai trocando. Aí eu lembro que eu cheguei lá na UTI pra ver ele, pra dar uma pra ele, ela falou assim, olha, você vai lá na casa gestante, pega as tuas coisas, a bolsinha dele, as coisas tudo e vem que ele vai descer pediatria. Meu Deus do céu, eu fiquei numa alegria tão grande, mas tão grande, que eu saí da UTI assim, pulando, falando alto e naquela nostalgia e as enfermeiras tudo assim. Ela saiu daqui cantando, ela saiu daqui com maior alegria. Eu fui na casa gestante com uns 5 minutos, ligando meu esposo, ele tá indo em pediatria. Maior alegria, catei as coisinhas dele tudo, vim. Aí ela falou, você já pode levar lá embaixo, colocar tuas coisinhas lá, e depois você volta pra gente levar ele. Aí eu lembro que eu desci na pediatria, a minha amiga tava lá, a Pamela, a gente se abraçou, eu no choro só, ela conversou comigo, quis ficar tudo bem. E nisso eu vi o neném dela, o vizinho, despedi dela, porque ela ia sair e eu ia entrar. Aí eu voltei pra UTI. Aí ela falou pra mim assim, olha, você pode levar ele e eu levo as coisinhas dele, as fraldinhas, as coisas que ficavam debaixo da incubadora. Aí eu peguei ele assim no colo. Na minha mente eu só agradeci a Deus. Parece que tudo à minha volta eu já não tava escutando mais nada. Eu só orava a Deus agradecendo por tantos longos dias de aprendizado, por tantos longos dias de luta que eu achei que eu não ia conseguir, que eu já não tava conseguindo mais a viver, que eu só chorava, minha vida era chorar, que eu pensava que eu não tinha sentido nisso tudo, porque o pior de tudo é você pensar assim, você tem um neném na UTI e como que você vai ver, como que você vai sorrir, como que você vai se divertir em casa. Eu deixava o filho na UTI, eu tinha que vir pra casa, porque eu tinha mais 2 filhos pra cuidar, eu tinha minha casa pra cuidar, minha família aqui. Então foram muitos dias difíceis, muito difíceis pra mim, que a minha vida era só chorar e questionar a Deus porque tudo aquilo comigo. Mas tem certas coisas, pessoal, que a gente não entende na hora, mas você precisa viver o processo para você poder entender que Deus, ele não dá um fardo maior que a gente possa carregar, que às vezes tem coisas que precisam ser bagunçado para consertar, pra gente ter um pouco mais de fé, pra gente acreditar mais em Deus. Então hoje, vendo tudo que eu passei, eu só tenho a agradecer. Mesmo eu não entendendo na época que eu passei tudo isso, hoje eu entendo. Eu entendo tudo, foi um processo, porque a gente não gera testemunho na benção, a gente gera testemunho na luta, na prova. Então nós somos um testemunho vivo. Aí eu lembro que eu catei o Heitor no colo, abracei ele e a gente despediu das mãezinhas de UTI que cuidaram dele quando eu não tava lá, as enfermeiras. E eu peguei ele no colo, desci pra pediatria. Cheguei lá, eu chorei muito, muito, muito. Tinha mais 3 mãezinhas lá comigo. Então eu chorei muito, elas me acolheram super bem. Eu contei tudo que o Heitor tinha passado, elas não acreditavam o tamanho dele. Aí a enfermeira colocou a roupinha nele pela primeira vez. No final desse vídeo, pessoal, eu vou deixar algumas fotinhas dele
que eu tenho aqui da UTI, da primeira vez na pediatria, pra vocês verem, tá joia? E a gente ficou lá na pediatria, aí lá a gente, mesmo que dá mamar, eles trazem 3 horas pra você, mas você mesmo que dá, você mesmo troca a fralda, você que faz tudo. Então eu fiz tudo isso lá, o Heitor saiu super bem. Aí dia 12 de maio a gente teve alta. Como a gente entrou mais ou menos na UTI umas 6h30 da noite, a gente ia ter alta mais ou menos nesse horário no dia 12. E aí eu lembro que eles ligaram aqui em Muzambinho, pediram um carro, meu esposo foi junto no dia da alta dele. O pediatra ele tava com 2,150 kg, tava bem pesadinho já. A gente recebeu o alta dia 12 de maio, um dia inesquecível, falo que foi o dia que a gente renasceu de novo. Meu esposo foi junto com o carro da prefeitura me buscar. Foi muita emoção, a gente veio babando nele de lá aqui, meu esposo babando nele, que ele é perfeito, lindo. A gente chegou aqui, era umas 9 horas da noite, quase 10 horas, bem tarde já. Eu lembro que a minha mãe tava aqui me esperando, a gente se abraçou, a gente chorou muito, fizemos uma oração, agradecemos a Deus por tudo. E mal sabia nós que ali começava, né, mais uma jornada dele até esse mês, que é o mês do aniversário dele de 1 aninho, que a gente ia passar por bastante coisa ainda, bastante prova. Vou ver se eu consigo gravar uma terceira parte pra vocês, pra falar tudo que o Heitor já passou, várias internações, fez cirurgia, então isso vou deixar numa terceira parte pra vocês, viu? Espero que sirva de um testemunho para vocês, que sirva de inspiração, motivo de fé, para vocês acreditar, para nunca desistir, colocar Deus sempre acima de tudo. E perseverança, né? E fique com essa frase para vocês também, do mesmo jeito que eu levo para minha vida, eu falo para vocês: desistir não é opção. Temos que lutar todos os dias, tá joia? Espero que vocês tenham gostado um pouquinho do meu relato de mãe de UTI. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo. Beijos!